Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, é uma grande alegria estar aqui convosco neste domingo, o domingo da Sagrada Família, para meditar o Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 52. Se você ainda não leu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição deste vídeo. A você que nos escuta do YouTube, nós queremos te pedir, deixa aqui o teu like se você gostou do nosso conteúdo, para que melhoremos também o nosso conteúdo. Deixa os teus comentários, a sua reflexão, aquilo que você entendeu, para que também acompanhemos a tua trajetória aqui conosco. Deus te abençoe e vamos ficar agora com as reflexões. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que alegria podermos celebrar neste domingo, o primeiro depois do Natal do Senhor, a festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Verdadeiros exemplos de tudo para nós. Maria, exemplo de mãe, mulher, esposa, filha, serva de Deus. José, exemplo de marido, filho, pai, servo, homem de Deus. E Jesus, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele que assumiu sobre si as nossas dores, que tomou para si as nossas necessidades, para entender o nosso sofrimento. Entendeu. E Ele nos diz, eu estou aqui. Sempre estive. Tempo de pandemia como esse, tempo de tanta morte, tempo de tanto suicídio, tempo de tanta depressão, de tanta coisa, meus irmãos, que nos tira a paz. Jesus, que é a nossa paz, diz, eu estou aqui. Eu entendi a tua dor, eu entendi o teu sofrimento, eu entendi o que tira a tua paz. Deixa eu agora restituir tua paz, porque eu sou a fonte de toda a paz. Jesus era a fonte de paz na Sagrada Família. Jesus era a fonte de harmonia na Sagrada Família. Se José desconfiou de Maria no tempo da gravidez, o que fez José acreditar e confiar em Maria foi Jesus. Foi a ação de Deus. Foi a mão de Deus que foi colocada sobre aquela situação. E a paz restaurou a situação. Assim também Jesus vem para restaurar a nossa casa, a nossa família. Pais, olhem para São José e vejam o que é que vocês precisam melhorar. Seja como pai, seja como marido, seja como filho, seja como servo de Deus. O que é que você precisa melhorar na igreja, no serviço da igreja, no serviço à sua esposa? Mães, mulheres, olhem para Maria e vejam, analisem e identifiquem o que vocês precisam melhorar na vida de vocês. E se perguntem antes de fazerem as coisas, será que Maria faria isso no meu lugar? Filhos, vejam Jesus. O Evangelho nos diz hoje que Jesus era obediente a seus pais em tudo. Sejam, portanto, obedientes. E filhos, voltem para a igreja. Vejam Jesus. Os pais pensavam que Jesus estava perdido, mas não estava, porque ele não se sentia perdido. O que foi que ele respondeu a Maria? Não sabes que eu devo estar na casa de meu pai? E de fato ele estava lá cuidando das coisas de Deus, debatendo com os mestres da lei. Surpreendente. E tantas outras coisas, meus irmãos. A atenção que o filho deve dar aos pais.
e também os pais para com seus filhos. Por isso existe tanta doença, por isso existe tanta gente presa em bolhas, tanta gente egocêntrica, orgulhosa, tanta gente que só pensa em si e não vê o outro, porque não existe comunhão dentro de casa. A Sagrada Família vem para quebrar isso que está se tornando comum na sociedade atual. Se um filho se tranca no quarto e passa o tempo todinho, o dia todinho lá e distante dos pais, é normal. Meu filho é desta geração e a geração de hoje é assim, então é normal. Não é normal. Também não é normal o pai pensar desta forma, a mãe pensar desta forma e deixar que isso fique por isso mesmo. Vejam, Maria e José se preocuparam com Jesus porque estava distante. O filho pode estar trancado no quarto, aparentemente próximo fisicamente, mas espiritualmente não está. Onde está a harmonia? Onde está a sinergia? Onde está o calor, a quentura dos corpos se abraçando, se afagando, as palavras sendo trocadas e o afeto, enfim, onde está aquilo que sustenta a base da sociedade, a célula mãe da sociedade, que é a família? Deixa Cristo, o príncipe da paz, o rei da paz, reinar na tua casa, na tua família. Jovens, é um jovem que vos fala também. Abre o teu coração para Jesus. Abre o teu coração para Maria. Abre o teu coração para José e você não vai se arrepender. E te digo ainda mais. Na verdade, você se arrepende se não o fizer. Porque tudo que você pode encontrar na tua caminhada ao lado de Jesus e Maria e José, você não pode encontrar lá fora. Não pode. E nada é mais prazeroso do que estar com Jesus. Senhor, é difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Que a Sagrada Família de Nazaré nos abençoe neste dia. Um Santo Natal para todos. Antes da minha reflexão, eu gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, assim você não vai perder mais nenhum podcast. E também, se possível, compartilhe este vídeo com mais pessoas, para que a palavra do Senhor atinja mais corações. E no Evangelho de hoje, eu gostaria de comentar o que uma família deve fazer para ser semelhante à Sagrada Família. Porque é evidente que a Sagrada Família é modelo para todas as outras famílias. Porque a Sagrada Família é a família perfeita, composta por Jesus, o próprio Deus, a Virgem Maria, aquela agraciada, cheia de graça, que recebeu o dom de ser a mãe de Deus, e São José, o homem justíssimo, pai adotivo, que também recebeu a graça de ser pai adotivo do próprio Deus, Jesus Cristo. Então, o que é que uma família precisa fazer para ser semelhante à Sagrada Família? Bom, a primeira coisa em relação aos filhos é cumprir o quarto mandamento. Qual é o quarto mandamento da lei de Deus? Honrar o pai e a mãe. E, na leitura de Eclesiástico deste domingo, nós podemos ver o seguinte nos versículos 4 e 5. Diz o texto: quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Então, veja como o texto traz a preciosidade de honrar o pai e a mãe. Mas o que seria honrar o pai e a mãe? Bom, primeiramente, honrar o pai e mãe é respeitá-los de uma forma mais perfeita do que você respeita as outras pessoas.
Então o respeito que você deve ter com seu pai e sua mãe não é igual ao respeito que você deve ter com seus amigos de escola, de faculdade, de trabalho. Isso é evidente. A forma de tratá-los é diferente. Você precisa tratá-los com mais carinho, com mais cuidado e com mais amor e com mais atenção do que as outras pessoas. Isso é respeitar o pai e a mãe. Honrar pai e mãe não é só respeitá-los, mas também obedecê-los. Claro, obedecê-los quando o que eles pedirem não for algo ruim, porque é evidente, se os seus pais pedirem algo ruim, você não deve fazer. Mas se o que eles pedirem não for ruim, e também for conveniente para o seu estado, então você deve fazer. Por exemplo, se você ainda mora junto com os seus pais e eles pedem para você varrer a casa ou passar um pano ou lavar os pratos, é evidente que é conveniente que você faça, afinal eles te sustentam. Mas se, por exemplo, você já é casado, já saiu da casa dos seus pais, e aí sua mãe liga para você: olha filho, vem aqui varrer a casa, deixa aí sua esposa e seus filhos, vem aqui. É lógico que isso não é conveniente, porque eles não mais te sustentam. Então você não precisaria obedecê-los. Você obedeceria se quisesse. Se não obedecê-los, não seria pecado nesse caso específico, porque você já não é mais sustentado por eles. Mas, embora essa obediência, com o passar do tempo, ela vá se tornando assim um pouco mais livre para o filho, o respeito, ele nunca deve faltar. Em hipótese nenhuma, em momento nenhum, até a morte do pai e a mãe, e até mesmo após a morte, o respeito pelo pai e a mãe, acima do respeito que você deve às outras pessoas, deve continuar sempre. Isso é honrar o pai e a mãe, respeitá-los e obedecê-los. A segunda coisa que uma família deve fazer para ser uma família próxima, a Sagrada Família, deve ser que os pais e os filhos devem temer o Senhor. Diz o Salmo dessa liturgia: feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Ou seja, aquela família que teme ao Senhor é uma família feliz. Aquela família que teme ao Senhor é uma família feliz. Se trilhar o caminho do Senhor, será uma família feliz. E quem fez isso mais perfeitamente que a Sagrada Família? Jesus, Maria e José. Diz também o Salmo: será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. Então, assim também uma família que teme o Senhor será abençoada. Então veja que bonito, Se uma família teme o Senhor, ela será abençoada e será feliz. E, portanto, se aproximará mais da Sagrada Família. Então, temer o Senhor. A terceira coisa que resume tudo o que nós falamos aqui é o amor. Se uma família quiser se aproximar da família sagrada, Sagrada Família de Jesus, Maria e José, essa família deve amar. Os pais devem amar os filhos, os pais devem se amar mutuamente e os filhos devem amar os pais. Veja o que diz São Paulo na carta aos Colossenses desse domingo. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Veja, o amor é o vínculo da perfeição. Para se alcançar o amor, para se ligar à perfeição, para se vincular à perfeição, é preciso amar. Por isso que ele fala, sobretudo. Ele não diz simplesmente, amai-vos uns aos outros, ele diz, sobretudo, amai-vos uns aos outros. Porque acima de tudo está o amor. E do versículo 18 ao 21 ele diz o seguinte: esposas, sede solícitas para com vossos maridos. Maridos, amai vossas esposas, não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Pais, não intimideis os vossos filhos. Então, é isso, gente. Essas três coisas. Os filhos devem cumprir o quarto mandamento, honrar o pai e a mãe. Toda a família, o pai e a mãe, devem temer ao Senhor. E os pais e os filhos devem amar. Alguém pode dizer, Vinícius, esse honrar o pai e a mãe significa que o pai e a mãe podem fazer qualquer besteira com seus filhos? Não. O pai e a mãe também devem amar os seus filhos.
embora os pais e as mães não tenham essa obrigação de dar o máximo respeito ao seu filho e também não precisem obedecê-los, evidente, mas eles devem amá-lo. E o que é amar? Amar, segundo Santo Tomás de Aquino, é fazer o bem ao próximo. Então, se você tem essa família, queira cultivar essas 3 coisas: honrar pai e mãe, temer ao Senhor e amar. Se você fizer isso, sua família se aproximará mais à Sagrada Família. Eu sei que é difícil, então reze. Aquilo que é impossível para ti não é impossível para Deus. Peça a Jesus, a Maria e a José, para que a tua família seja semelhante à família deles. E um dia no céu, a tua família possa também estar reunida como a Sagrada Família está hoje. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante.